Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Estados Unidos. Muito obrigado por voltar a conversar com a gente. Eu queria te perguntar hoje sobre o que está acontecendo agora entre Israel, o Irã e os Estados Unidos. A gente viu algo bem notável, eu diria. O Irã basicamente estendeu sua capacidade de dissuasão até o Líbano. Ele atacou Israel porque Israel havia atacado o Líbano. Quer dizer, isso é, de certo modo, algo realmente extraordinário. Israel não precisou atacar o Irã diretamente. E Israel parece se recusar a aceitar essa dissuasão ampliada. Mas, ao mesmo tempo, não parece ter muita escolha, então só pode seguir em frente. Como você está avaliando essa situação agora? A situação piora a cada minuto. Só para citar Ehud Barak, que você conhece, ex-primeiro-ministro de Israel. Abre aspas. Nem pressão militar, nem arrasar o sul do Líbano podem derrubar o Hezbollah. Fecha aspas. Você tem razão, ex-primeiro-ministro. Mas ele está encurralado, o Bibi está entre a cruz e a espada. De um lado, digamos, a espada é o Trump. Do outro estão aqueles que fazem campanha contra ele, dizendo justamente que ele não é duro bastante na defesa da segurança nacional de Israel e que, aliás, se curva ao presidente Trump. Então ele não tem como ganhar e, na minha opinião, vai acabar perdendo. Acho que ele está prestes a enfrentar a primeira grande derrota da longa carreira política dele. Então isso acabou se tornando, como meus alunos costumavam dizer, tanto ou até mais uma questão interna de Israel e uma questão política para o Netanyahu, uma questão política pessoal para ele, do que um tema ligado à segurança dos Estados Unidos de Israel, ou nesse caso do Irã. Em meio a tudo isso, eu estava em outro podcast recentemente, esse assunto surgiu e eu acabei me alongando um pouco. Mas tudo isso acaba desviando do ponto central dessa disputa, desse aspecto específico dela. O verdadeiro conflito é sobre a criação de um Estado palestino e sobre o que Israel fez nesse meio tempo com os palestinos. E eu não estou falando só do que começou em 7 ou 8 de outubro, mas de toda a história da Nakba e da relação entre Israel e os palestinos. Uma relação que cada vez mais é de conflito, de ocupados e ocupantes. E que, como você sabe, tem um conjunto muito claro de regras e normas que vêm junto com isso. Regras que Israel está completamente ignorando, e vem ignorando desde que essa situação existe. Então, se a gente não consegue chegar a essa questão, e parece que não queremos chegar, nada muda. Na verdade, o que está acontecendo agora é que os palestinos continuam morrendo, numa média de 30 a 35 por dia, e morrem de todo tipo de coisa. Morrem por causa de balas, bombas e brutalidade, mas também morrem porque Israel mantém uma situação humanitária que é basicamente um esquema de exploração. Um sistema que faz, por exemplo, um palestino pagar $250 por uma dúzia de ovos. Kessamolets, muita gente no processo, inclusive muitos egípcios. E tudo isso está ali, meio de lado. A gente está olhando para o Hezbollah, para Dahia, para Beirute. A gente está vendo o que Israel está fazendo no Líbano, o que é inaceitável, claro. Sempre é, quando Israel faz, especialmente com os libaneses ou com os palestinos. E enquanto isso, a gente está sendo distraído do que, na minha opinião, é o verdadeiro ponto aqui. Aquilo que aquele título do Haaretz resumia muito bem e que eu gostava de citar. Tudo que o Irã precisa fazer para vencer é não perder. Já os Estados Unidos e Israel, e isso inclui o futuro do Bibi Netanyahu, seja na prisão ou como herói, precisam vencer de forma espetacular. E isso não vai acontecer. Na verdade, a gente já perdeu. Na prática, a gente já perdeu. Não importa o quanto o Bradley Cooper negue isso. Não importa quantos drones novos feitos a partir de engenharia reversa ele compre para atacar o Irã. Não importa quantas bombas ele calcule lançar. Nós já perdemos. Saiu outro artigo no Jerusalem Post que insiste na teoria de Mackinder, se é que dá para dizer assim, mas que ainda assim traz alguns pontos interessantes.
Ele diz que o Irã não tem uma arma nuclear. Tem 3. A primeira arma nuclear é o Estreito de Hormuz, e nós já mostramos de forma bem clara que não sabemos lidar com essa arma. A segunda é o relacionamento que o Irã tem, no estilo Mackinder, com as potências do coração continental, Rússia e China. E além disso, é só pensar no que significa esse coração do mundo. E a terceira arma nuclear é a própria bomba que o Irã provavelmente está fabricando agora, ou talvez já tenha fabricado, e que pode testar a qualquer momento. Ou que o Paquistão pode ter entregado isso, dependendo de qual versão do boato você acredita. Então, onde é que a gente está no meio de tudo isso? Estamos num ponto em que o presidente Trump faz uma declaração dizendo que nunca afirmou ser o presidente que não começaria uma guerra. Tá brincando comigo? Quer dizer, suas mentiras são muitas e aparecem em praticamente todos os assuntos de que você fala, mas essa é simplesmente absurda. E eu acho que a gente não tem... Ao mesmo tempo, preciso mencionar a situação interna aqui no país. Estamos caminhando para um desastre, na minha opinião, em relação às eleições de meio de mandato. E eu não faço ideia do que ele vai fazer diante desse desastre. Ao mesmo tempo, o Tom Cotton, no Senado, e outros na Câmara, mas principalmente o Johnson, o presidente da Câmara, estão trabalhando para nos colar a Israel de um jeito que, quando o cimento secar, nunca mais vai se soltar. E Israel vai levar a maior parte da vantagem disso. Não dá para inventar uma coisa dessas. É incrível o que a gente está fazendo. E hoje, bem antes de entrar aqui com você, eu pensei, acho que vou dar uma olhada no meu menu do YouTube, porque eu tenho um esquema que montei e comecei a ver todas as entrevistas das últimas 24 horas com pessoas como você, Doug McGregor, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs e vários outros que eu acompanho. E sabe o que notei? Nenhuma sobre a Ucrânia. Nenhuma. Pelo menos, não dava para identificar pelos títulos. Talvez tenham mencionado no meio do podcast, mas nada claro. Então, onde está a Ucrânia agora? Para onde foi? Não foi para lugar nenhum. Na verdade, a situação está ficando cada vez mais perigosa. E eu não esperaria que o Putin usasse uma arma nuclear amanhã de manhã, mas eu não duvidaria que ele acabasse usando uma se a gente continuar nesse caminho com esses idiotas na Europa. Resumo rápido. Brief summary. Olha, sobre a questão da Ucrânia, eu concordo bastante. Depois dessa reunião agora no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o Putin mais uma vez adotou um tom bem discreto, nada confrontador. Mas eu tenho a impressão de que ele está cada vez mais isolado nisso. Quer dizer, o Conselho de Segurança Nacional não está com ele. As pessoas em volta dele parecem estar dizendo que já deu, que basta. E veja, os europeus estão declarando abertamente a intenção de continuar nos atacando. A gente sabe que eles estão usando o território de países da OTAN para nos atacar. A gente sabe que são as armas deles. Sabemos que são eles que fazem a mira. Então, por que é que a gente não faz nada? Basicamente, a falta de ação está se tornando muito mais perigosa do que agir, pelo menos do jeito que eles veem. Então, não tenho certeza de quanto tempo Putin vai conseguir segurar isso. E acho que para muita gente no Ocidente é difícil entender isso, porque foram ensinados a ver o Putin como o próprio mal. Mas, na verdade, é ele quem tem contido a Rússia, e essa contenção agora está causando um grande prejuízo para o país, a ponto de talvez ser abandonada em breve. Então, não, eu acho que estamos caminhando como sonâmbulos para um desastre enorme. E olha, sim, acho que, não sei se você usou o termo idiotas na Europa, mas seria um termo bem apropriado, eu diria, para descrever a liderança política e os seus estenógrafos na mídia. Olha para o Starmer. Aposto que você não conseguiria sair de um prédio em Londres ou em qualquer lugar da Inglaterra, talvez até em toda a Grã-Bretanha, sair e perguntar: você apoia o Keir Starmer? E encontrar alguém que dissesse sim. E mesmo assim, ele continua sendo o líder. Dá para dizer algo parecido sobre o Macron. E como disse, como é o nome dela mesmo, a Alice Weidel,
Acho que é assim, a líder do AfD na Alemanha, à medida que ela ganha mais força. E eu tô bem curioso para ver onde ela vai acabar chegando. A gente fica se perguntando sobre a Alemanha, que na minha opinião é o país mais importante da Europa. E essa dúvida vem junto com o que você acabou de descrever muito bem. O fato é que eles parecem não se importar, não parecem entender o que estão preparando. Não parecem perceber, por exemplo, que podem acabar provocando algo sério, tipo Putin atacar um alvo que esteja claramente ligado, e eu não tenho dúvida de que a inteligência dele consegue identificar isso facilmente, a ataques contra a Rússia, ou ao apoio a esses ataques, na Lituânia, na Letônia, na Estônia, enfim, em qualquer um desses países, e atacar diretamente. Aí o que vai acontecer? Eles vão se reunir em Bruxelas, bater no peito e dizer, tá bom, artigo 5, artigo 5. E os Estados Unidos vão olhar para eles e dizer, se virem. Eu não vou com você nessa do artigo 5. Quer dizer, no fim das contas, ele atingiu algo que representava um perigo para ele. Mesmo que tivesse nos atingido, podia muito bem ter sido a gente, ou a gente junto com os britânicos e quem mais estivesse envolvido. Como você disse, isso é, para usar as palavras da Barbara Tuchman, uma marcha rumo à insensatez. É teimosia, mas de um tipo completamente diferente. Se a gente pensar nas consequências e nas circunstâncias, mesmo olhando para trás, para o desastre que foi a Primeira Guerra Mundial e ainda mais a Segunda. Só que agora tem consequências nucleares amarradas com um laço vermelho e até com perfume borrifado por cima. Não dá para ignorar isso. E eu gostei do que você disse sobre o Putin, porque é exatamente assim que eu o vejo também. Ele está segurando a água na represa agora. Não é como se as pessoas nesse país estivessem dizendo que ele enfrenta uma grande oposição ao que está fazendo. Elas querem que a guerra acabe. Talvez queiram que a guerra acabe, mas querem que acabe nos termos da Rússia. E só. E é isso que está segurando ele, a prudência, a cautela e a disposição de fazer tudo o que puder, sem chegar a um confronto direto com a OTAN. Mesmo assim, eu acho que na cabeça dele, às vezes ele diz coisas, e o Sergei Lavrov também, que me fazem pensar que eles já tiveram conversas do tipo, bom, sabe, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que entrar em guerra quando eles entrarem. E eu não tenho a menor dúvida de que o Estado-Maior russo está trabalhando intensamente em planos para isso, de ponta a ponta, provavelmente começando por Kaliningrado. Mas essa é uma situação muito perigosa e parece que a gente simplesmente não tem consciência disso. Se você olhar para a nossa mídia aqui, Glenn, dá a impressão de que a Ucrânia é um assunto secundário, sobre o qual se fala talvez uma vez por semana, só para repetir o quanto o Putin é um canalha. E o que está acontecendo no Levante, embora tenha consequências enormes, porque parece que o Trump está perdendo, muita gente neste país, eu diria que uns 50%, 60% das pessoas que realmente prestam atenção, não se incomodam com isso. É difícil dizer, mas eu realmente acredito que eles não estão muito a favor dessa guerra. Certamente os jovens não estão. Os jovens que acabaram de registrar suas opiniões nesse novo sistema que estamos implantando para o serviço seletivo e para o alistamento. E a maioria das pesquisas e os resultados delas são até chocantes para mim. Jovens de 18 a 24 anos não só dizem não, dizem, olha, eu vou para o México ou para o Canadá, não vou entrar nessa. E é difícil culpá-los, dadas as circunstâncias. E você vê veteranos se manifestando, como eu vi hoje de manhã. Esse, em particular, é veterano do Afeganistão, foi para lá algumas vezes e também serviu no Iraque. E ele disse, foi isso que a gente fez, foi isso que a gente fez pela América Corporativa, foi isso que a gente fez pela Lockheed Martin. Foi isso que a gente fez por um presidente que não sabia o que estava fazendo. Por presidentes, no plural, que não sabiam o que estavam fazendo. Foi isso que a gente fez pela máquina de guerra. É isso que a gente faz pelo complexo militar industrial, a gente sabe disso.
E esses jovens de 18 a 24 anos, que estão prestes a ser convocados, talvez não saibam disso de um jeito que consigam explicar, mas com certeza não vão para a guerra por causa do Donald Trump. Então por que a gente está até falando sobre isso? E por que estamos olhando, como me disseram que o almirante Bradley Cooper está para um drone iraniano copiado que acham que vai mudar o jogo no Irã? Nada vai mudar o jogo no Irã. Nenhum drone, nenhuma arma, nenhum acessório de guerra vai mudar isso. Porque essa teoria de Mackinder, na minha opinião, está certa. Uma arma nuclear é o Estreito de Hormuz. A segunda arma nuclear é o relacionamento com a Rússia e a China. E a terceira arma nuclear é aquela que eles estão construindo, ou que o Paquistão vai entregar para eles. Então é isso que você está enfrentando agora. Talvez você saiba disso, porque parece que ultimamente tem procurado saídas, com cuidado, de forma bem calculada. Está sempre tentando encontrar uma saída, sem prejudicar a sua reputação de ser o maior presidente que o mundo livre já teve. Mesmo assim, eu acho que ele quer sair dessa. Mas eles estão presos. O Bibi e eles estão presos. O Bibi está preso num contexto político em que a oposição, que provavelmente vai derrotá-lo se ele recuar 1 centímetro, está dizendo que ele não está sendo duro o bastante no Líbano. Que ele está sacrificando a segurança de Israel por causa do Donald Trump. Você não está fazendo o que deveria estar fazendo em Gaza. Você não está acabando com eles. Está matando, mas não está matando rápido o bastante. E não está eliminando de vez. E o Trump está dizendo para ele desacelerar, para não fazer isso, não fazer aquilo, principalmente os bombardeios em Darria, no sul de Beirute. Então o que ele faz? Se ele seguir por um lado, provavelmente perde a eleição, vai preso e passa o resto da vida na desgraça. Se fizer o outro, o Barack diz, você não vai conseguir nada. E eu acho que o Barack está certo. Ele não está bem, e acho que agora a vantagem está contra ele. E hoje de manhã, uma das pessoas com quem eu estava conversando dizia, proxies, proxies, eles são proxies. Os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, dizem que são grupos por procuração. E eu disse, não, eles não são procuradores, são aliados. São aliados, assim como nós temos os nossos. E também não são terroristas. Eu consigo montar um bom argumento jurídico, tanto no regime internacional quanto no doméstico. Posso construir um bom caso legal sobre poder ocupante e território ocupado, e até justificar o Hamas. Na verdade, não é bem uma justificativa. São combatentes da liberdade, na visão do Ronald Reagan. Aquele ditado, o que para um é combatente da liberdade, para outro é terrorista. Acho que foi isso que ele disse. E eu posso fazer o mesmo argumento para o Hezbollah e para qualquer um que lute ao lado do Irã. Eles são aliados do Irã e estão juntos nessa. No fim das contas, e esse é um ponto que a gente continua deixando passar, a mídia nesse país simplesmente não fala sobre isso de forma lúcida, de forma realmente significativa. A gente está perdendo algo que o MBS, por motivos que não tem nada a ver com benevolência, não perde, e outros como ele também não, os palestinos. Tudo isso gira em torno dos palestinos, de um Estado viável para eles e de um caminho para chegar até esse Estado. É sobre isso há muito tempo. Tudo se resume a isso. E o Irã hoje é o principal defensor dos palestinos, junto com seus aliados, como o Hezbollah e os Houthis. É preciso caracterizar o conflito da forma certa para poder lidar com ele da forma certa. É um princípio fundamental de Sun Tzu, de Clausewitz, de quem você quiser citar. Mas a gente se recusa a caracterizar esse conflito corretamente, e por isso comete erro atrás de erro, atrás de erro. Pronto, tá aí a minha palestra. Bom, como você mencionou, eu acho que resolver a questão palestina é sem dúvida o ponto central. E se Israel fizesse uma mudança fundamental na sua política externa, ou seja, abandonasse essa estratégia de clean break, de simplesmente dominar a vizinhança, eu acho que a situação seria diferente. Até o Kagan aparentemente já abandonou isso, pois é. Então, nesse ponto, Israel teria que encontrar uma forma de se entender com o Irã.
Mas para fazer isso, precisa tentar resolver a questão palestina. Porque eu até entendo, em certa medida, por que os israelenses agiram como agiram nos últimos 30 anos. Quando você tem o hegemon global, os Estados Unidos, todo-poderoso, te apoiando e dizendo que você não precisa fazer concessões, por que você faria alguma? Mas quando você percebe que esse hegemon está em declínio e que amanhã você vai estar numa posição mais fraca do que está hoje, aí sim, esse é o momento de fechar um acordo. Eles estão reforçando isso. Estão reforçando com Tom Cotton no Senado e o Johnson na Câmara, com a seção 224 da Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2027 e colando Israel e os Estados Unidos num abraço que não pode ser desfeito. Então, você tem razão. Tem razão. Mas essas pessoas estão travando uma ação de retaguarda que, na minha opinião, vai causar uma grande turbulência no país. É isso que eu quero perguntar, porque a gente vê agora os iranianos estendendo a capacidade de dissuasão deles para o Líbano. Mas eu também vi hoje um relatório do porta-voz político do Hamas, Hassan Qassem, que disse que os iranianos entraram em contato com ele e avisaram que qualquer cessar-fogo, a partir de agora, vai incluir Gaza também. Ou seja, Israel não pode mais fazer um cessar-fogo com o Irã e continuar o massacre em Gaza. Então, basicamente é isso. Estão colocando uma pressão de verdade. Eu estava lendo sobre isso ontem à noite, o máximo que consegui. É realmente uma situação idiota ainda. Sabe, uma dúzia de ovos pode custar o equivalente a $200. Um litro de combustível pode sair por $75, $80, em valores americanos. Isso acontece porque os egípcios, os israelenses... Sim, muitos israelenses, claro, estão envolvidos nisso, especialmente aqueles que administram várias partes da chamada operação humanitária. Eles estão ganhando uma fortuna com isso. Uma fortuna em cima do sofrimento dos palestinos, que só querem um pouco de água limpa para beber, um pouco de eletricidade, um pouco de comida. E os preços são absurdos. O mercado negro é absurdo. E Israel está apoiando tudo isso. Pelo que eu posso ver, tem uma parte enorme do Egito que também está apoiando isso. Me faz lembrar do que a gente teve que fazer para tirar aquela mulher de lá. Deixa eu voltar um pouco. A gente tinha uma família em Rafah. Era a família da Rachel Corrie, talvez você se lembre dela. Eu com certeza lembro, porque na época eu era chefe de gabinete do Departamento de Estado, tentando fazer com que Israel admitisse que a tinha assassinado. Eu sabia que eles a tinham matado. Eu vi as provas, eles a mataram, eu vi o vídeo do trator, mas eles nunca admitiram. Nunca fizeram uma investigação que tivesse algum valor para alguém. Nem sequer responderam de verdade ao secretário Powell. Deram só uma resposta de praxe. Fizemos essas investigações e por aí vai. A gente estava tentando, era a mesma família que a Rachel estava protegendo naquele dia em que ela foi morta pelo trator israelense. A gente estava tentando tirar eles de lá agora, aumentar um pouco o grupo, e tinha uma mulher grávida com eles para levar para Rafah. E o preço para conseguir tirar todo mundo, com os egípcios servindo de principais intermediários, só aumentava. Quando tudo terminou, já passava de $100 mil. Sabe, todo mundo está se aproveitando disso agora, de um jeito bem sórdido, para ganhar dinheiro. E Israel é um dos que mais lucram com isso, sustentando todo o esquema, tornando tudo possível. Então aplaudo o Irã. Muito bem, Irã. Vamos voltar para o verdadeiro problema. Mas sobre essa questão real, ou seja, sobre conter um pouco Israel, a gente vê que uma das coisas que tem acontecido é que, bom, Israel tem sido contido de várias formas. Está sendo equilibrado pelos iranianos. Eles também estão enfrentando dificuldades na luta com o Hezbollah. E não estão tendo sucesso contra os palestinos. Mas eu acho que um ponto-chave, talvez o mais importante, onde há um declínio, é na posição internacional de Israel.
e principalmente nos Estados Unidos, porque é o governo americano que fornece o dinheiro, as armas para fazer tudo isso e também a inteligência nesse caso. Só que agora a gente vê que à medida que o apoio a Israel vem diminuindo, há um esforço para basicamente integrar Israel de forma legal dentro do complexo militar industrial dos Estados Unidos. E isso está ligado a essa nova seção 224. Eu queria entender se você pode explicar o que isso realmente significa. Quer dizer, o que está em jogo com isso? Eu acho que isso é muito perigoso. A primeira coisa que acontece, e deixa eu voltar um pouco para lembrar de Donald Rumsfeld e Colin Powell. Quando o Rumsfeld fez um esforço parecido de forma bem limitada para conseguir poderes do Departamento de Estado que o Congresso por anos tinha dado para o Estado e não para a defesa, mesmo que a defesa fosse quem gastava o dinheiro, o Estado é que decidia para que propósito e para qual país, se houvesse países envolvidos, esse dinheiro iria. E quando o Rumsfeld foi ao Congresso, com o Powell já tendo feito um pré-briefing com os nossos comitês lá, o Congresso disse, volta para o Pentágono, a gente não vai fazer isso. Eu conto esse episódio porque o que isso significava para o Congresso era que ele perderia a visibilidade sobre como esse dinheiro seria gasto. Eles sabiam que se o Departamento de Estado fosse o árbitro, por assim dizer, e o Departamento de Defesa apenas o executor, o Estado, pelo menos, faria um trabalho razoável. A seção de assuntos político-militares, por exemplo, da qual o Josh Paul se demitiu recentemente, você deve lembrar, por causa das violações de supervisão cometidas por Biden, Blinken e Sullivan. O Departamento de Estado, pelo menos, permitia que o Congresso tivesse alguma visibilidade sobre o que estava acontecendo, por meio de seus vários comitês e tudo mais. Agora, o que eles estão tentando fazer com a seção 224, e pior ainda, embora eu ainda não tenha lido, a seção que o Tom Cotton está defendendo no Senado, que vai complementar essa quando o projeto for para a conferência e seguir para aprovação, é ainda pior. Basicamente, isso significa que tudo o que antes era feito por meio de um memorando de entendimento de 10 anos ou de algum outro período, que neste caso teria sido firmado até 2027, e que estabeleceria, em essência, que 3,8 bilhões de dólares por ano, ou 4 bilhões, o Netanyahu queria aumentar para 5 bilhões, seriam formalizados por 10 anos, mas sob esse novo procedimento. Cada centavo disso, por assim dizer, teria que seguir as leis que a gente tem. Você não pode usar esse tipo de equipamento para matar civis, homens, mulheres, crianças e por aí vai. Agora sim, Biden, Blinken e Sullivan agiram de forma muito ilegal. Eles violaram a lei em relação àquela autorização e à supervisão no começo desse conflito. Mas pelo menos aquilo existia. Agora, não vai existir mais. Não vai haver nenhuma fiscalização sobre esse gasto de dinheiro e também não vai haver nenhuma garantia real de que o valor não vá subir de forma absurda dentro desse acordo. E o compartilhamento que vai acontecer de inteligência, de tecnologia, de tudo que envolve o complexo de segurança dos dois países. Bom, eu te dou um palpite sobre quem vai sair ganhando mais com isso. Como sempre, os israelenses. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se isso já não fosse ruim o bastante, o Departamento de Defesa, chame como quiser, o Departamento de Defesa e todo o aparato de segurança dos Estados Unidos, por meio dele, vão estar totalmente ligados a Israel. O mesmo vale para Lockheed Martin, RTX, Boeing, Grumman e outras grandes contratadas da área de defesa, incluindo suas tecnologias, seus laboratórios e tudo mais. Agora muita gente vai dizer, mas o mesmo vale para Israel. Pois eu tenho uma novidade para você. Apesar de toda a fama e da autoconfiança do poderoso complexo de segurança israelense, eles não produzem nada realmente relevante há muito tempo. Basta olhar para a maioria das coisas que eles usam o tempo todo. São feitas nos Estados Unidos, ou então em Israel, mas sob contrato com os Estados Unidos.
Então isso muda tudo, e eles sabem disso. O Bibi, na verdade, usou um congressista americano. A gente tem a gravação da ligação. Ele realmente usou um congressista dos Estados Unidos para redigir essa seção 224, para apresentar o texto e fazer o trabalho sujo dele no Congresso americano. E na conversa que aconteceu, o Bibi agradeceu esse cara pelo que ele estava fazendo por Israel. Porque o que esse cara fez foi basicamente colocar em movimento algo que ele sabia que ia chamar a atenção de todos os colegas dele com viés pró-Israel. E ele conseguiu. E o Tom Cotton está fazendo a mesma coisa no Senado. Agora, eu não sei se o Tom recebeu uma ligação do Bibi Netanyahu, uma ou duas, mas eu sei que ele provavelmente foi incentivado por contatos que ele tem em Israel. Ele é praticamente um contratado de defesa de Israel em muitos aspectos. Então, quando você junta tudo isso e tira qualquer tipo de supervisão, a relação fica ainda mais intensa do que seria, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Califórnia, ou os Estados Unidos e o Texas. Israel não é apenas o 51º estado em termos de segurança e inteligência. Pode apostar nisso. Está dentro da Casa Branca o tempo todo, dentro do Congresso o tempo todo. Isso é algo insidioso, traiçoeiro e mortal, especialmente para os Estados Unidos. E também, para encerrar, isso vai contra, e é justamente por isso que está acontecendo. Vai contra pelo menos de 57% a 60% dos cidadãos americanos que estão expressando claramente suas opiniões sobre essa guerra e sobre essa relação em geral. A mesma coisa pela qual Charlie Kirk foi assassinado. É um desenvolvimento terrível, mas dá para entender do ponto de vista do Bibi Netanyahu, porque ele estava perdendo o controle, de outro modo. Lembra que ele começou a preparar o terreno para isso, dizendo: a gente não precisa mais do memorando de entendimento, não precisa mais dos Estados Unidos, temos o nosso próprio complexo, podemos fazer o que for necessário. Esse era o discurso dele. Pois é, ele sabia exatamente o que estava fazendo por baixo dos panos. Sabia que isso ia mudar de um memorando, renovado a cada 10 anos e sujeito à fiscalização, para algo que aconteceria o tempo todo, com pouca ou nenhuma supervisão. How may se notice that man's activity with stats of Basing? Duvido que já tenha existido uma relação assim em um grupo de estados modernos. Quero dizer, a OTAN, um crítico, não exatamente um crítico de Israel, me disse outro dia, um general do exército, a gente nem tem isso na OTAN. Pois é, exatamente. Não temos isso com mais ninguém no mundo. Mas tudo vai ter uma reação, né? Quero dizer, se os Estados Unidos ficarem presos legalmente a um acordo desse tipo com os israelenses, em que eles têm esse tipo de acesso, sem nenhuma fiscalização, isso pode acabar tendo o efeito contrário. Pode aumentar ainda mais o ressentimento deles. Ou seja, parece que está crescendo uma ala dentro dos Estados Unidos que quer manter um pouco de distância, ou pelo menos um pouco mais de transparência, entre os Estados Unidos e Israel, especialmente entre o pessoal do America First. Bom, era só isso que eu estava pensando. Glenn, eu não discordo de você no longo prazo, mas talvez a gente nem tenha um longo prazo. Isso não vai se desenvolver rápido bastante, porque, como eu disse, não há fiscalização. O povo americano não tem como saber o que está acontecendo agora. Pelo menos eles puderam ver o Josh Paul pedir demissão. E pedir demissão em protesto do Departamento de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado, que era justamente o responsável por essa fiscalização. Eles viram isso, conseguiram entender quando ele saiu, protestou, virou palestrante e criou um comitê político que é, na prática, um comitê anti-AIPAC. E ele está ativo agora, está reunindo gente, apoiando candidatos e já venceu com vários deles. Então é uma acumulação lenta de poder anti-AIPAC, por assim dizer. Aliás, eu deveria dizer também poder anti-FDD, porque a FDD é tão ruim quanto a AIPAC. Mas isso vai levar tempo, e tudo isso vai acontecer no escuro. Ou seja, o americano não vai ver nenhum efeito disso em tempo real.
Well, what do you see as being the wider Bom, como você enxerga o futuro mais amplo de Israel agora? Porque parece que essa seção 244 deu uma sobrevida ao país. Mas considerando os problemas que ele enfrenta hoje, especialmente agora que os iranianos estão ampliando sua capacidade de dissuasão para o Líbano, Gaza ou a Palestina em geral, para onde isso está indo? Porque ao mesmo tempo, com essa iniciativa da Grande Israel, eles também estão se afastando da Turquia e da Arábia Saudita. Quer dizer, ainda não fazendo nada realmente significativo, mas com todas essas variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Como você vê o futuro de Israel? É isso. Muito ruim. Eu acho que, sabe, já venho dizendo isso há algum tempo. Em 2016, se não me engano, eu fiz uma palestra no National Press Club e o título era Israel é um ativo estratégico ou uma responsabilidade estratégica. E eu fui bem firme na segunda opção. Eu até resgatei o relatório do Estado-Maior Conjunto e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, feito para George Marshall, sobre a situação em 1948. E claro, a recomendação para Harry Truman foi: não faça isso. Não reconheça Israel quando eles se declararem, e, se possível, voltando um pouco mais, não apoie a partição. Isso era o Reino Unido tentando nos atrair para assumir as responsabilidades deles e assim restaurar seus interesses imperiais por meio de nós. Foi um relatório muito bom e quase tudo o que foi previsto ali acabou se confirmando. Hoje é muito difícil, com o fim da Guerra Fria e sem a necessidade de ter, por assim dizer, um porta-aviões inafundável no fim do Mediterrâneo. É muito difícil até justificar por que Israel e os Estados Unidos ainda mantêm essa relação. Extremamente difícil, principalmente quando se separa o Holocausto dessas considerações. E eu não conheço ninguém, com o mínimo de lógica e consciência, que possa dizer que uma repetição do Holocausto não está sendo criada agora em Gaza e nos arredores, pelas mesmas pessoas que passaram pelo original. Quer dizer, essa é simplesmente a realidade, na minha opinião. E mesmo assim, a gente parece não conseguir se afastar disso. Então, enquanto eu fazia minha pesquisa para a palestra, Israel é um ativo ou um passivo estratégico, eu precisei revisar com atenção os anos da Guerra Fria e tentar chegar a uma ideia, sabe, baseada nas realidades estratégicas da época. Enquanto a gente via a União Soviética como o grande perigo que era, enquanto achava que o Nasser representava uma ameaça, por exemplo, com a República Árabe Unida, enquanto considerávamos o Egito um problema, bom, talvez Israel fosse, de certa forma, um ativo estratégico. Mas mesmo naquela época eu já tinha minhas dúvidas, por causa do que o relatório do Estado-Maior dizia. Basicamente havia 400 milhões de árabes e sei lá quantos judeus existiam naquele momento. Isso não fecha a conta. Aquilo mostrava claramente um resquício, um ranço britânico, de ódio, de desprezo, chame como quiser, em relação aos árabes. Era isso que ficava evidente. E o fato é que, como Moshe Dayan disse depois da guerra de 1967, sendo verdade ou não, era bem o tipo de coisa que ele diria. Quando alguém perguntou a ele como conseguiu vencer aquela guerra tão rápido, ele respondeu: bom, ajuda a estar lutando contra árabes. Esse tipo de desprezo sempre existiu e ainda existe. Mas se a gente olhar com atenção agora e pensar no que os Estados Unidos deveriam estar fazendo nesse momento de turbulência pós-Guerra Fria, com uma mudança de poder do Ocidente para o Oriente que é enorme, fica muito difícil justificar a nossa presença no Sudoeste Asiático, na minha opinião. Muito difícil de justificar. Como o Irã mostrou com o controle que exerce sobre o Estreito de Hormuz e a nossa incapacidade de realmente contestar esse controle, é ele quem de fato decide o que acontece ali. E esse é o mesmo estreito que Jimmy Carter, em 1978, disse ser absolutamente essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos.
Ele quis dizer Japão e outros países, porque mesmo naquela época isso não era realmente essencial para nossa segurança, mas com certeza era essencial para a segurança de alguns dos nossos aliados. Dito isso, essa já não é mais a situação. E o Irã deixou isso bem claro. Por que vocês não conseguem se entender com o Irã, afinal? Por que não conseguem negociar um fim para essa guerra? Por que não chegam a algum tipo de acordo que trate do verdadeiro problema aqui? A Palestina. Bom, não conseguem por causa dessa desvantagem. É isso que estamos fazendo. É isso que estamos mostrando. Então a primeira coisa que precisa ser feita é transformar essa desvantagem em algo neutro, ou até em um ponto a favor. Alguém acha que o Donald Trump tem a finesse, a capacidade, as habilidades diplomáticas e tudo mais que vem junto com isso para fazer esse tipo de coisa? Não. Então a gente está preso. Preso, e no momento em que a situação interna do país também parece tensa e perigosa. Por isso eu chego à conclusão de que essa mudança de poder no mundo vai acontecer muito mais rápido do que eu imaginava. E talvez até a Ucrânia acabe contribuindo bastante para isso. E a gente termine com um conflito global de verdade, que sirva como uma espécie de ponto final nessa transição. No fim da qual, claro, os Estados Unidos vão ser apenas uma sombra do que já foram. A nossa situação física agora parece colocar um ponto de exclamação nisso tudo. Bom, o Estreito de Hormuz tem sido obviamente um ponto-chave, como você disse, uma espécie de arma nuclear contra os Estados Unidos e Israel. Mas hoje a gente soube de outra coisa. Depois dos ataques de Israel contra o Irã, veio um anúncio do Iêmen dizendo que a partir de agora, Israel também teria todo o acesso ao Mar Vermelho bloqueado. Ou seja, naquele estreito, eles vão basicamente cortar a passagem. E os americanos parecem estar numa situação complicada, porque, se tentarem contestar isso com força militar, acabariam entrando nessa lista também. Então dá para ver claramente como a escada da escalada já foi montada. E aí fica a pergunta, como você acha que isso vai se desenrolar? Como isso vai afetar, eu diria, os problemas mais profundos, não só para Israel, mas também o compromisso dos Estados Unidos de defender Israel a qualquer custo. Porque a gente está, bem, não há um bom caminho aqui. Eu acho que o Trump tem tentado fazer é basicamente controlar a escada da escalada. Dizer para os iranianos, ok, temos um cessar-fogo e aí vocês começam a recuar em certas áreas. A gente pode fazer um bloqueio contra vocês. Podemos continuar matando pessoas em Gaza. O cessar-fogo ainda vale no Líbano. Pelo menos fingimos que vale. Mas quando os iranianos sobem nessa escada de escalada, muitas vezes é de forma desproporcional. E o problema é que eles podem continuar subindo junto com os Estados Unidos. Então, para onde os Estados Unidos vão a partir daqui? Porque essa é uma carta interessante para jogar neste momento. É uma situação interessante, tirando o que eu considero um desastre colossal em termos de construção. É interessante, especialmente para alguém como eu, que ensinou esse tema no Colégio de Guerra Naval e no Colégio de Guerra do Corpo de Fuzileiros Navais, e até certo ponto em 2 universidades civis, na medida em que se pode ensinar assuntos militares para jovens de 18, 19 anos. O que a gente está vendo, em muitos aspectos, e é por isso que eu digo que isso é curiosamente interessante. É uma reversão de 30 anos daquele ensino, pelo menos em certos pontos. A gente sempre se preocupou, e eu até escrevi um artigo sobre isso, com todos os estreitos estratégicos do mundo, todas as passagens estreitas mais importantes do planeta. E eu incluí nisso alguns canais marítimos importantes. Incluí o Mar de Okhotsk, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, o Mar Vermelho, Bab el-Mandeb, claro, o Canal de Suez, o Canal do Panamá e outros. E enquanto fazia isso, publiquei alguns artigos voltados para uso militar, nos quais eu levantava hipóteses sobre como essas rotas marítimas, do jeito que são, poderiam um dia ser usadas para dar uma lição ao mundo.
E o principal que se tirou disso, para simulações de guerra e outros estudos, foi que a gente poderia atuar no Estreito de Malaca, por onde, naquela época, passavam cerca de 65% do tráfego marítimo, indo para a China ou para outros pontos a leste. A gente fez alguns cálculos para ver quanto custaria dar a volta e descobriu que essas viagens nem eram tão caras assim, e que talvez o Estreito de Malaca não fosse tão essencial quanto parecia. Era só muito conveniente, economizava um pouco de dinheiro e pronto. Mas em outros casos a diferença era bem maior, e a gente começou a pensar em como iria colocar. Eu sei que parece difícil de acreditar. O Corpo de Fuzileiros Navais acabou realmente adotando parte dessas ideias, adaptando e adotando. A ideia era posicionar pequenas unidades em pontos estratégicos de terra. E essas unidades, graças à tecnologia e à capacidade cada vez maior de controlar uma área enorme a partir de um espaço pequeno, especialmente no mar, poderiam exercer um controle muito mais amplo. Controlar esses pontos e, com isso, sufocar todos os nossos inimigos sempre que entrássemos em guerra. E tudo isso para dizer que o que surgiu daí é realmente interessante para alguém como eu, que esteve envolvido nesse assunto com o nível de detalhe que eu tive e ver como isso acabou sendo usado contra nós. E também pensar em como, no futuro, certas dessas rotas marítimas podem de novo ser usadas contra nós, a ponto de nos deixar isolados, com acesso só ao Caribe, à costa do Pacífico e à costa do Atlântico. O resto se tornaria proibido para nós, ou extremamente perigoso de navegar. Isso pode acontecer facilmente, e certamente pode acontecer se começarmos a colocar armas e outras coisas em bases espaciais, que é parte do acordo chamado Cúpula Dourada. As pessoas não estão percebendo o que a gente está fazendo com esse projeto do Domo Dourado. Todo o dinheiro que estamos investindo nisso não vai ser desperdiçado, pelo menos do ponto de vista de quem quer militarizar o espaço. E vai ser possível controlar muitos desses pontos, como se estivéssemos sobre as águas, por assim dizer. Na minha teoria, vai dar para controlá-los a partir do espaço e basicamente controlar o tráfego marítimo. Tudo isso para dizer, olha o que está acontecendo em resposta a esse tipo de perspectiva, o que está acontecendo de fato. Ainda não se consolidou de uma forma concreta, talvez só com a China e talvez com a Rússia, de maneira mais regional. Todo mundo está indo para gasodutos, rodovias e ferrovias. Eles estão voltando para o passado, de certo modo. Oleodutos não. Mas é até aí de certa forma também. Poxa, eu pintava gasodutos e oleodutos no Texas, quando tinha 16 anos. Então estamos voltando para esses oleodutos norte-sul, leste-oeste, e estamos nos afastando do ambiente marítimo por causa de tudo isso que eu acabei de descrever, meio atrapalhado, mas também porque as armas espaciais vão tornar as coisas mais difíceis. Aí você pode dizer, mas armas espaciais também podem atingir oleodutos. Tudo bem, você conserta o oleoduto. Agora é bem mais difícil tirar um navio do fundo do mar ou limpar o petróleo da superfície do oceano. Mas esses oleodutos estão surgindo por toda parte. Eles estão crescendo numa velocidade que eu nunca imaginei ver. E mesmo assim, eu fui com o Powell até a sede da ExxonMobil e olhei os oleodutos, os que já estavam bombeando, os planejados e os que estavam em construção. E eu disse, e o Powell concordou, o futuro do mundo está aí. O futuro do mundo, o mapa da ExxonMobil. E agora esse mapa provavelmente está 10 vezes mais denso de oleodutos. E olha o que o MBS acabou de fazer, supostamente com o fundo soberano dele, investindo no oleoduto que ia sair do norte da Arábia Saudita até a Haifa, depois para Ceyhan e de lá para a Europa, ajudando a aliviar parte dos problemas com o petróleo russo e tudo mais. Esse era o plano original, mas não passa mais por Haifa por causa do que Israel fez. Ele mudou os planos. Agora passa pelo norte da Síria. Então isso é só uma manobra tática, digamos assim, mas pode acabar se tornando estratégica. Esse é o futuro. Esse é o futuro. E o que a Rússia e a China estão fazendo, na minha opinião,
especialmente na Ásia Central, é reconhecer esse futuro e planejar com base nele. Nós não. Nós não. Ainda estamos presos ao antigo regime. Mas esse é o velho objetivo de Mackinder: criar corredores de transporte por terra para tirar das potências marítimas a sua posição dominante. E dá para traçar paralelos com o que está acontecendo na Europa. Só hoje, ou talvez ontem, a União Europeia anunciou que suas missões navais no Mediterrâneo vão ser ampliadas para permitir que abordem o que chamam de petroleiros da frota sombra russa. Mas em algum momento eles vão perceber. Quer dizer, é muito estranho fazer isso no mundo que está se tornando multipolar, porque os russos e outros países agora podem começar a reagir. Eles também podem impor sanções a navios ocidentais. Também podem começar a abordá-los. Então, enfraquecer a liberdade de navegação agora parece algo meio autodestrutivo, ainda mais porque as potências da Eurásia têm corredores terrestres, enquanto os ocidentais não têm. Por isso, eu acho que Efmalids é muito imprudente. Muito tolo. E basta isso evoluir para, digamos, o tráfico de escravos através do Atlântico e tudo o que isso gerou em termos de pirataria. É só isso que precisa. Vamos ter frotas fora de controle navegando pelos mares, atacando qualquer alvo que conseguirem, porque não vai haver ninguém para detê-las. Es ist muito difícil have diesman strusel agora. Evidente, isso não é esperoasenti. Como você mencionou, vai ser uma mudança enorme nas rotas do comércio global, porque as pessoas não vão querer mais enviar produtos pelo mundo todo. Não vão querer fazer as coisas de forma global. Vão preferir fazer dentro do próprio território ou de um jeito mais seguro e mais barato. Normalmente, o fator decisivo, pelo menos do jeito que eu entendo no livro do Frankopan sobre a nova Rota da Seda, é que quase sempre é mais barato fazer por terra. Quer dizer, dá para dizer isso como uma regra geral, e pode não ser verdade aqui ou ali. Mas no fim das contas, quase sempre é mais barato fazer por terra. Também porque as grandes potências sempre vão ter algum poder ao interromper o comércio internacional. Isso é algo que os alemães aprenderam muito bem. Ou seja, no fim de qualquer guerra, os britânicos chegavam, bloqueavam os portos deles e eles podiam literalmente morrer de fome. Mas também, há 22 anos, quando aconteceu a Revolução das Rosas, a Revolução Laranja, na Ucrânia, fortemente apoiada pela OTAN em 2004, o que preocupava os russos era que a grande maioria do gás que ia da Rússia para a Europa passava pela Ucrânia. Isso significava que se os Estados Unidos e seus parceiros conseguissem, basicamente, tomar o controle da Ucrânia, eles poderiam unificar os consumidores de energia com os países de trânsito contra o fornecedor de energia, que é a Rússia. Mas agora, claro, veja bem, quando a gente olha para os corredores de terra necessários para garantir estabilidade, os russos estão olhando na direção da China. Quer dizer, é uma fronteira enorme, sem nenhum país no meio. Sim, tem a Mongólia ali do lado, mas dá para contornar isso. E além disso, não é fácil simplesmente dominar a Mongólia. Mas no essencial, acho que isso faz parte do cálculo que está aproximando China e Rússia agora. A ideia de que eles podem ficar de costas um para o outro, se apoiando. Não tem como romper essa parceria. E, sinceramente, eu acho que muita coisa do que a gente vem fazendo vai totalmente contra os nossos próprios interesses. Mas se você olhar para o livro do Frankopan de uma forma mais global, eu diria o seguinte: quando você vê os mapas que ele mostra ali e outros mapas que agora estão disponíveis, finalmente alguém descobriu as ferrovias e começou a fazer mapas de verdade. Você percebe, eu acho, quase um sistema autônomo, e com certeza com dinheiro e recursos energéticos suficientes para ser autônomo. E se eles quisessem, o que não é o caso agora, a China, em especial, não quer se despedir da América do Sul, com quem, se não me engano, tem hoje cerca de 60% do comércio econômico.
with whom I think it has 60% of the economic trade now. But if they wanted to, they could say, okay. Mas se eles quisessem, poderiam dizer algo como: tá bom, traça uma linha bem no meio do Atlântico, passando pelo corredor Gilque até a Antártica, e pronto, fiquem do outro lado. A gente vai viver aqui. Porque eles têm 60-65% da população mundial, mais ou menos essa mesma porcentagem do PIB global. E a maior parte disso é gerada, e pode ser totalmente gerada dentro da própria região deles. Quando a gente olha bem, essa área é enorme. Eu estou vendo aquela ferrovia que entra no Irã, a que vai direto para Teherã, e estou olhando para o mapa. Tem o mapa todo aberto aqui. Precisa de uma sala de uns 6 por 9 metros para conseguir estender tudo, e mesmo assim ainda não tem o nível de detalhe que eu gostaria. Mas eu estou olhando para isso e pensando, caramba, olha só todas as capitais que essa ferrovia conecta. E pensa na história dessas capitais. Elas são cheias de história. E agora estão de volta. Estão de volta. Em muitos casos, elas têm hotéis, por exemplo, e o Frankopan comenta isso porque acabou de estar lá. Hotéis que rivalizam com qualquer um em Paris, em Berlim, em Nova York, em Los Angeles ou em São Francisco. Rivalizam e até superam, tanto em luxo quanto no preço de um quarto. E mesmo assim estão cheios de gente, lotados. Essa é a nova Rota da Seda, é o novo mundo da construção. Bom, essa é a ideia mais ampla, né, ao longo desses corredores de transporte. Foi ali que as civilizações cresceram, que o poder se acumulou. E claro, quando a antiga Rota da Seda foi interrompida, surgiu o poder das potências marítimas ocidentais, há cerca de 500 anos, conectando o mundo. E com isso, naturalmente, veio a nossa dominação por esses 500 anos. Digo isso, claro, falando em nome do Ocidente político. E também montaram a estrutura econômica, pelo menos metade dela, que sustentou as posses britânicas. Mas eles perderam isso, o tráfico de escravos. Mas agora, com a reconexão, ou o redesenvolvimento da antiga Rota da Seda, não só pelos corredores físicos, com ferrovias e portos, mas também com a Rota da Seda digital. E essa conexão com a cooperação industrial, polos tecnológicos, comércio por meio de bancos, sistemas de pagamento, moedas nacionais, é realmente... Isso é tudo de Vaz Rúpias. É. A moeda da Índia. Qual é mesmo a moeda da Rússia? Acabei de esquecer aqui na cabeça. Rublo. Rublos rublos, rúpias e yuan. Lembra de mim, deixa tudo com R e faz uma literação. Rúpias, rublos e renminbi. Bom, deixa eu fazer só uma última pergunta antes que eu esqueça. Por que a reação do Irã, e mais uma vez, o fato de não ceder aquelas águas para os Estados Unidos, o que é um grande acontecimento, diga-se de passagem, levanta uma questão. Você acha que os iranianos estão agora mais preparados para atacar diretamente navios americanos? Porque até agora, parece que eles têm focado mais em Israel e nos países do Golfo. Você vê alguma mudança nesse sentido? Eu acho que isso é inteligente. Acho mesmo que é inteligente. A gente ainda tem capacidade de causar muito dano militar ao Irã só com bombas de ferro, mesmo que sejam bombas simples, com kit Jodan ou algo parecido para deixá-las mais precisas. E o Irã não precisa passar por isso, se puder evitar. Então por que fazer isso? Se for necessário, eu acho que eles vão fazer. Eu vi vídeos que acredito serem reais, mostrando ataques ao porta-aviões Abraham Lincoln, destroyers e crusaders. Ranzivutimis Krifritman Rams, Bactus Ket Jankt CC em Centric Informers de Combos de Fothol, e tempteares Kirchke alguns desses navios. E olha o que o CENTCOM está fazendo. Eles não estão contando nada disso para o povo americano. A gente não ouve falar de baixas, nenhuma baixa humana. E talvez realmente não tenha havido, mas eu duvido muito.
E eles ainda nem usaram os mísseis mais poderosos que têm. É quase como se estivessem dizendo, viu o que a gente pode fazer se quiser? Podemos atingir vocês. Podemos atravessar toda essa impressionante rede de defesas de superfície, submarinas e aéreas. E podemos acertar vocês. Se eles lançassem um daqueles mísseis de hipervelocidade, ou vários, eu apostaria que seriam vários, contra um grande alvo como um porta-aviões, poderiam afundá-lo. Seria uma nova dimensão nessa luta, eu acho, porque o Trump poderia virar para os americanos e dizer, tá vendo? 5.000 americanos mortos. Eu não sei bem como isso seria recebido. Não sei se o povo americano ficaria horrorizado e exigiria que ele saísse dessa guerra estúpida, ou se isso deixaria todo mundo ainda mais irritado, especialmente o pessoal do MAGA, e eles pediriam para ele lançar uma bomba nuclear no Irã ou algo assim. Então, se eu fosse o Irã, eu não arriscaria. Em teoria, para visar de um nível de dano menor. Desculpa, vou aproveitar para fazer só mais uma pergunta. O que você acha que Israel vai fazer agora? Porque o país está numa situação bem difícil. E quando as pessoas em Israel dizem que isso pode virar uma ameaça existencial, olha, não é nenhum exagero. Eles estão enfrentando divisões políticas internas, perdendo aliados importantes e provocando algumas grandes potências. Eu vi hoje no Financial Times, até o Financial Times escreveu, que o Netanyahu, depois de 30 anos tentando provocar uma guerra com o Irã, apostou tudo nisso e perdeu. E sinceramente achei que isso resumiu bem a situação. Então o que Israel pode fazer agora? Acho que você tem razão. Eu estava vendo uma pesquisa nova de um centro de estudos, feita com adultos em 36 países. Não li tudo, mas li o suficiente para achar que pode estar certa. 67% das pessoas basicamente acham que Israel está errado, pela primeira vez nesse tipo de pesquisa, errado em praticamente tudo que tem feito. E eu acho que isso mostra, se for mesmo preciso, que em 36 países, 2/3 das pessoas pensam assim. Isso é uma mudança real, na minha opinião. Agora, eu não sei se isso está acontecendo rápido bastante nos Estados Unidos para gerar ações que realmente mudem a relação. Não vai ser rápido o suficiente para ter efeito em 2024, nem no que for o equivalente disso no Senado. Mas, Ellen, eu estou mais preocupado com a nossa própria situação aqui dentro do país e com o que o Trump vai fazer se, de fato, as eleições de meio de mandato forem um desastre para ele e para o Partido Republicano. E, para ser sincero, eu fico me perguntando o que a liderança no Congresso vai fazer, porque eu não acho que o comportamento do Trump, com esse jeito mais autoritário dele, esteja muito distante do que o Thune e o Johnson fariam também, os dois líderes. Não acho mesmo. O senador Thune talvez um pouco menos que o Johnson, porque o Johnson está convencido de que o fim do mundo está chegando e que o arrebatamento vai acontecer. Isso afeta muito o sistema de crenças dele, na minha opinião. Mas eu não vejo muita oposição ao que o Trump vem fazendo. Na verdade, eu vejo uma aceitação quase entusiasmada disso nos bastidores, entre antigos colegas meus que eram republicanos. E isso me preocupa tanto quanto o próprio Trump. Então, a situação interna do país está completamente em aberto. Bom, obrigado por compartilhar suas ideias. A gente vai encerrar por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenha um ótimo dia. Obrigado por me receberem no coração da Europa. Se cuida.